Olá, sou Rosana Reátegui e hoje vou falar sobre meu projeto Manos que Cuentam. Bom, eu comecei a contar histórias no Brasil. Quando nos conhecemos nos corredores da Unirio, formamos o grupo Tapetes Contadores de Histórias e me vi contando histórias para crianças, para jovens, entendendo sobre a arte de narrar histórias. E bom, eu sou uma artista migrante, eu moro no Brasil e de repente eu me vi perguntando, e as histórias do meu país, as histórias da minha cultura? Algumas eu lembrava, outras eu não sabia, outras eu queria saber. Porque quando você viaja para outro país, para outra cultura, você aprende sobre essa cultura, mas também você começa a lembrar da tua, sobre o que você traz, o que você está lembrando. Então, muitas pessoas, quando eu estava contando histórias com meus parceiros, com meus amigos, os tapetes contadores, me perguntavam, e as histórias peruanas? Que histórias você quer contar? E também eu tinha necessidade de contar algumas histórias nessa língua que eu estava conhecendo, que é o português. Então, foi assim que toda vez que eu ia para Peru, eu começava a estudar, a perguntar, a lembrar. No Peru e no Chile, estou mencionando esses dois países, mas na verdade na América Latina tem uma expressão têxtil, uma arte têxtil muito importante que se chama arpilleria. A arpillera é um tecido. A arpillera é um tecido como uma juta, é uma juta. E essa arpillera, essa juta, antigamente era um tecido para carregar alimentos, para conter alimentos. Quando se fala da arpillera, se fala de uma origem chilena, uma origem que está vinculada com uma expressão, uma necessidade de falar de um direito. Estamos falando de uma origem na ditadura chilena, no ano de 1973. No Chile já tinham outras expressões de bordado muito fortes, por exemplo, na Ilha Negra, temos a grande artista Violeta Parra com suas arpilleras. Mas quando acontece a ditadura, todas essas mulheres, todas essas esposas, filhas, que começaram a sentir as ausências, não tinham como falar, não tinham o que fazer. A palavra estava proibida. Então elas começaram a bordar sobre o que era mais comum, o que era mais simples, o que estava talvez na mão, que era a juta, que era a arpillera. Então eram retalhos que tinham em casas, eram as roupas dos esposos, dos filhos. E sobre isso começavam a contar aquilo que não podiam dizer. As arpilleras chilenas, então, tiveram uma importância muito forte, muito grande, dentro de todas as nossas expressões de direitos humanos da América Latina. Estamos falando de uma época muito difícil. Então, grupos de mulheres se juntaram e se fala muito de um apoio no setor da Igreja Católica que se chama o Vicário de la Solidaridade, que acolheu essas mulheres, que davam oficinas de bordado. Algumas nem sabiam bordar direito, outras ensinavam. E foi assim que o grupo foi crescendo. Então, esses quadros têxteis saíram e revelavam tudo o que estava acontecendo no Chile, naquela época que não podia se dizer. E como essa arpillera vai ser uma palavra censurada, mas que através do bordado vai se saber. E eu fico muito mobilizada porque, como um retalho que tem tanta potência, pode carregar tanta história, precisa ser um grito, precisa ser um direito para se ouvir, que como isso vai influenciar outros movimentos. Estamos falando de um momento da nossa América Latina que está fervendo. E essa arte têxtil da arpillera, esse bordado que denuncia, bordado que só num tecido estava sendo ouvido, vai influenciar e vai chegar também no Peru.
No Peru também, no meu país, tem diferentes movimentos femininos, as ONGs muito importantes que vão acolher mulheres que precisam dizer também as suas ausências, seus cotidianos. Então, quando eu fui para o Peru, eu comecei a querer saber, a querer observar. E assim que eu encontrava as arpilheiras. As arpilheiras que no início eu via eram arpilheiras como uns quadros textos que falavam de um cotidiano, da costume de uma comunidade, por exemplo, um casamento, uma colheita. E esses quadros bordados, você encontra nos mercados artesanais. Então eu ficava observando, mas também eu sabia de grupos, de associações de mulheres que bordavam suas lutas. E foi assim que fui me aproximando e eu cheguei a uma arpilheira que se chama Noris Vázquez, dentro de uma associação de mulheres em São Juan de Miraflores. E eu estava com todos os aprendizados junto com meu grupo sobre o narrar histórias com cenários, sobre o narrar histórias, inventar um cenário têxtil que pudesse manipular, que eu estava contando enquanto ia revelando com as mãos. E as arpilheiras, em um início, são quadros fixos. E eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui que eu comprei lá. E é um pequeno quadro que traz até uma ideia de uma floresta que não é uma floresta latino-americana, senão alguém imaginou uma floresta com girafas e elefantes. E, bom, também são quadros, como vocês podem ver, inventados assim, de quem borda. E isso foi uma pequena floresta. Então, quando eu vi, eu falava, é um quadro, mas é fixo. Eu já estava com todo as inquietações que me davam nossos tapetes. E eu, na verdade, queria também aprender um pouco mais sobre as minhas histórias peruanas. E comecei a recolher histórias da literatura, da tradição oral e infantil peruana, a conhecer, a lembrar. Como morava no Brasil e eu tinha que voltar, eu queria que as crianças que eu estava contando as histórias aqui no Brasil conhecessem alguns bichos, por exemplo, do Peru que aqui não se conhece, ou conhecem só algumas pessoas que já viajaram para lá, para os Andes. Então, quando eu chegava para as crianças, eles falavam, você conhece um côndor? Não. Ou uma lhama? E esse aqui, então, com Noris Vázquez, que é essa primeira arpilheira, o arpilheirista, como também se fala, a mulher que borda, fizemos um painel arpilheira que podemos conhecer um pouco sobre essas montanhas geladas andinas, sobre esse urubu rei, que é o côndor. E foi um primeiro quadro que se confeccionou para trazer ao Brasil e mostrar, não? Mostrar um pouco sobre os bichos daqui pertinho. Bom, mas eu estava então com essas inquietações, lembrando, sabendo, aprendendo. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando eu encontrei esse pequeno livro. É um livro bordado de arpilheira, que são bordados de pequenos retalhos, alguns tridimensionais, fixos, e são costumes Mi Pueblo Lindo, de um lugar andino. Então, eu que vinha com a experiência dos tapetes, eu queria fazer uma ponte. Eu tinha uma necessidade de
fazer uma ponte com o que estava aprendendo. E pensei e falei, vou fazer então livros, desenhar um livro de arpilheira, mas que os personagens não sejam fixos, que os personagens, assim como nos tapetes, enquanto vamos contando, podemos ir mexendo neles. E foi assim que nasceu o meu projeto no ano 2005, Manos que Cuentam. Mãos que contam.